volta aí das 3 horas da manhã que o Senhor me entregou. Eu fui arrebatada em espírito e eu vou contar para vocês. Tremendo da parte de Deus que o Senhor me deu ontem, hoje de manhã, né? Hoje de manhã, o Senhor me revelou como é que o anticristo será chamado. Irmãos, eu vou ler aqui uma parte de um estudo que foi feito, né? De acordo com uma pesquisa pela Pew Research, né? Eles chegaram a uma conclusão do último dia, que o profeta do Islã, para a maioria deles, ele será o último profeta, né? Que governará o mundo e derrotará os inimigos que não servem. Quem é o profeta que os muçulmanos estão esperando, irmão? Se chama Mahdi. Mahdi. Eu vou deixar escrito no livro para vocês. E agora eu vou contar para vocês, né? O que Deus já tinha me mostrado. Porque Deus já me mostrou várias vezes que a religião muçulmana ela vai predominar. O governo do anticristo vai sair do Islã. E Deus já tinha me mostrado, porque às vezes eu não queria falar algumas coisas, né? E aí Deus falou, não vai falar, olha, tu vai virar muçulmano. E aí o meu Deus está repreendido em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje de manhã, no caso, Deus me mostrou algo aterrorizante. A primeira coisa que Deus me mostrou, irmãos, eu estava dormindo, eu estava orando. Eu fui dormir lá pela volta de 2 horas da manhã, que eu cheguei da igreja, onde eu tive Santa Ceia. Eu cheguei em casa, era por volta quase 10h30 da noite. E aí eu fiquei enrolando aqui, fui ver algumas coisinhas, e depois que eu fui pra cama. Depois que eu fui pra cama, eu fui ler a Bíblia, que eu sempre leio a Bíblia antes de dormir. E às vezes leio 3 livros, alguma coisinha assim, umas 2 páginas de cada livro, faço um estudozinho, sabe? E depois eu vou ler 2 livros, depois eu vou lá no Salmo, aí leio um pouco do Salmo, 1, 2, 3, 4, não, né? Nunca 3 pra frente. Aí eu leio os salmos e tudo, glorifico o nome do Senhor. Depois eu vou cantar os hinos. Aí eu canto os hinos da harpa, às vezes canto uns 10, 7, depende, 5. Depende, se eu tiver com sono, né, eu canto menos. Se não, eu vou e canto mais um pouco. Aí terminei de cantar os hinos e depois fui entrar na oração, né? Aí eu apago todas as luzes e aí eu fui orar, né? Quando eu fui orar... E aí eu fui orar ao Senhor e quando eu tava orando, eu apaguei. Eu não sabia que eu tinha apagado, eu apaguei. E aí quando apaguei, né, eu fui arrebatada em espírito, porque eu tava orando, eu tava de joelho orando. E quando eu acordei de joelho, minhas pernas tudo travadas, doendo. Porque eu não tinha deitado para dormir, eu tava de joelho, Deus me arrebatou em espírito. Então, irmãos, a primeira coisa que eu vi foi... um tanque de guerra andando dentro de cidades. Era um tanque grande. Quando ele passava, parecia que ele era tão alto que ele via até o quintal das pessoas, sabe? Passava na rua e via até o quintal das pessoas, para saber se tinha pessoas. E aquele tanque grande de guerra, ele tinha um comando muito grande. Eu entrava na sala de comando dele. E tinha vários botões. E para cada botão que tinha a quantidade de arma que ia disparar. Seja para a direita, seja para a esquerda, ou para frente, ou para ou para trás. Entendeu? Ele tinha a quantidade certa de arma que ele ia disparar. Era só apertar um botão que ele ia, aquela quantidade de arma. Por exemplo, ia 5 ou 6 munições daquelas grandes lá, tipo como se fosse bomba ou mísseis, entendeu? Ia para aquela direção, ou para direita, ou para esquerda, ou para frente, ou eram 4 comandos, era 2 de esquerda, aliás, um de esquerda, um da direita, né? E 2 na frente. Então, eu vi aquele comando lá, que eles passavam na rua e ficava, tipo, procurando aonde disparar.
Então, depois disso, o Senhor me levou dentro de um supermercado. Eu tinha entrado dentro de um supermercado com uma pessoa, parecia uma amiga minha. E ela ia comprar comida. E eu ia vigiar ela para saber como que ela ia comprar aquela comida. Porque não tinha como ela comprar sem o chip, o chip tá besta. Então ela entrava, escolhia um monte de coisa e ia para passar no caixa. Quando ela ia passar no caixa, tinha uma policial feminina, chamava ela, tu não pode passar aqui. Aí pegava ela e conduzia ela dizia que era para outro caixa. E eu acompanhava ela para que ela passasse naquele outro caixa, porque eu queria saber qual o segredo que ela tinha para passar as compras no mercado, porque eu também queria comprar comida, entendeu? Só que aí eu seguia ela e era longe onde ela ia. E então eu saí daquele mercado e já tava assim como se fosse numa área meio que rural. E aquela guerra continuava, né? A guerra que eu tinha visto agora aí passado, eu vi a guerra, canhões disparando fogo na cidade toda. E eu disse assim, nossa, ainda bem que eu saí do mercado, porque se eu não tivesse saído, eu tava ferrada. Tipo, eu ia morrer ali à toa. Então, quando eu olhava pra guerra, né, lá para aquelas casas pegando fogo, eu via uma pessoa que ele já esteve aqui na minha casa e é triste, eu vou falar para vocês, Deus falou para mim que ele não iria pro céu, tá? É triste, ele era da igreja, tá? Eu orei muito assim por ele, mas vamos pular essa parte, não vou dar nome porque o nome é que faz a fofoca, né? Então eu vi essa pessoa no meio da guerra, aí eu dizia assim pra ele, fulano, era homem ele, eu falava, fulano, vem pra cá, sai daí que tu vai morrer aí, se tu continuar aí na guerra, tu vai morrer, porque ele tentava se esconder debaixo de prédio, escombro, pra não ser atingido aqueles bombardeios. Aí quando ele ouvia eu dizendo pra ele, saia daí pra que tu possa sobreviver, ele vinha. Quando ele vinha, ele entrava assim numa estrada e eu acompanhava ele, porque eu queria conversar com ele para saber como que ele foi parar ali, o que estava acontecendo ali. Então, quando eu caminhava aquela estrada com ele, ele via um outro amigo nosso. Esse amigo, ele é muçulmano, ele de vez em quando amigo do pessoal daqui de casa e tudo, e ele morou aqui nessa casa, na época ele morou de aluguel. E eu sempre preguei muita palavra de Deus para ele. Tem mais ou menos aí uns 6 ou 7 anos que eu prego a palavra de Deus para ele. E ele não quer saber de nada, não. E aí tem mais ou menos uns 2 meses atrás, ele veio aqui em casa com o filho dele, que tinha vindo lá. Ele é palestino, ele veio da Palestina e eu preguei a palavra de Deus para ele. Ele saiu fumaçando aqui com aquele... Me bate aqui dentro de casa. Mas eu falei, ó, entrou na minha rede é peixe. Entrou aqui dentro de casa, vou pregar. E aí eu via esse amigo... né, amigo assim, conhecido, né? E aí esse meu amigo que Deus falou que ele não vai pro céu por causa de um outro episódio que aconteceu, depois eu vou contar pra vocês de outro momento, outra ocasião. E aí ele via esse muçulmano, esse amigo daqui, da vizinhança, né? E aí ele se juntava com esse amigo muçulmano. E quando ele se juntava, eu tava ali querendo saber por que vocês estão aqui fazendo o quê? Então eu via que nos países muçulmanos não tinha guerra, só tinha no Ocidente, porque eram os cristãos, entendeu? Agora, no mundo muçulmano não tinha guerra, todo mundo era muçulmano, então não tinha guerra lá. Então, quando eu olhei assim pra minha direita, vi uma moça, ela tava gritando, toda eufórica e chamando o anticristo. Ela adorava ele, cantava e ela ficava toda, sabe, adorando mesmo o anticristo e chamando o nome dele. Ela falava um monte de palavras, só que Deus cortava as palavras. Eu lembro que quando ela falava as palavras, ela dizia bem assim, ela falava as palavras e Deus dizia assim pra mim, agora faz sentido, todas essas palavras que ela tá falando, agora faz sentido, porque a gente, as palavras ficavam camufladas na Bíblia e a gente não entendia.
Então, aí o Senhor dizia assim, agora faz sentido. Então ela chamava o anticristo de Mahdi. Mahdi, irmãos, é o profeta dos muçulmanos que eles estão esperando. É o último profeta que eles dizem, né? Que na verdade para nós é o anticristo, é o falso profeta, tá? Então, o nome do anticristo, Deus me revelou. Ele vai ser chamado de Mahdi, é M-A-H-D-I. Você pode procurar, fazer uma pesquisa aí no YouTube e sobre isso. Aqui tem um estudo que eu peguei aqui é tipo uma companhia que fez, né? E falou que esse Richardson tem alertado aos cristãos sobre isto, porque muitos muçulmanos esperam a vinda do Mahdi, e ao que a Bíblia chama de falso profeta, que deve acompanhar o anticristo em seu reinado de 7 anos, ou seja, o Mahdi é o anticristo.